Olá, gente, tudo bem? A paz. Tudo bom, gente? A paz do Senhor. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de um tema: ser solteiro e viver o caráter de Cristo. E ninguém melhor do que Ele mesmo para nos dar uma aula sobre esse tema. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando todas as fraquezas humanas e não dando espaço para o pecado. Para a gente entender melhor o que significa caráter, ele está altamente ligado a costume e moral, ao nosso jeito de pensar, de agir, de falar e de viver. Cristo, quando era criança, era obediente. Quando adolescente, solícito. Quando jovem, trabalhador. E quando se tornou adulto, exerceu sua função de Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em Tito 4 e 5, nós encontramos: contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio de lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembre-se, esta obra não é sua, e sim do Senhor. No entanto, a proximidade da oração e das escrituras, esse sim é o caminho para este processo. Todo filho de Deus está em processo de santificação. Que bonito, né? Então, dando continuidade ao que Isabela falou, né, de fato, o tema, né, que nos foi passado é um tema forte, né? Porque, de fato, são duas situações que é muito difícil, né? Se a gente falar que é fácil, primeiro, né, você ser solteiro já é algo muito difícil. Na minha época, né, de solteiro, já era complicado, né? Hoje em dia, olhando, né, como é que o mundo tá, eu vejo que é mais difícil ainda. E o segundo, né, além de ser solteiro, é você ter o caráter de Cristo. Também não é algo fácil, né? É algo que exige da gente uma entrega, muita renúncia, porém o resultado, né, dessa entrega, desse desejo de ter o caráter de Cristo é algo muito prazeroso e vitorioso, certo? E uma das características que eu pontuei aqui hoje seria o bom testemunho, né? Porque eu entendo que quando a gente se preocupa em passar um bom testemunho para alguém, a gente precisa estar de fato vivendo e tendo as características, né, de um homem, de uma mulher de Cristo, certo? Então até pontuei aqui, ó, um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Então está bem claro a importância de testemunhar, né? Eu entendo que testemunhar tem o poder, né? Nós sermos testemunha temos o poder de abençoar alguém, como também a gente tem o poder de amaldiçoar a vida de alguém, né? Se de repente você é um espelho para alguém, você é uma referência para alguém, alguém te olha diferente, e você tem boas práticas, né? Você é um bom testemunho para essa pessoa, tem a possibilidade dessa pessoa seguir os seus passos, né? Essa pessoa de repente querer fazer o que você faz, né? Então, se você fizer o que é bom, o que é correto, o que agrada a Deus, a tendência é dessa pessoa também seguir por esse caminho. Mas se de repente você passar para essa pessoa o que é mal, o que é ruim, o que desagrada a Deus, ou seja, é uma vida de pecados, tem a possibilidade dessa pessoa aprender contigo a andar por esse caminho também, certo? E eu citei aqui, eu separei um outro versículo também que está em Atos dos Apóstolos 16, do 1 ao 3, que diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Ou seja, Paulo chamou Timóteo, né, para caminhar com ele na missão de Paulo, né, de acordo com o testemunho que Timóteo transparecia ali entre a localidade ao qual ele habitava, né? Então, é só um pequeno exemplo da importância, né, do nosso testemunho, né? A gente pode, de repente, trazer coisas boas, né, para a gente, como também a gente pode trazer coisas ruins, né? E eu me recordo, né, da minha pessoa e dos jovens, dos adolescentes, né, que cresceram junto comigo
na nossa igreja. Alguns se perderam no caminho, né? Mas os que permaneceram, a gente sempre teve um temor, né? Com que nós estávamos passando para o próximo, né? A gente sempre se preocupou com a nossa imagem, né? Então, a gente sempre teve um certo receio, né? Não que a gente escondia as coisas dos outros, não, pelo contrário, a gente sempre teve temor a Deus, sempre quis andar em santidade, né? Em agradar a Deus. E hoje em dia eu vejo isso um pouco se perdendo, né? Seja no mundo virtual, ou seja até no mundo físico mesmo, né? Às vezes eu observo adolescentes, jovens, né? Não digo da nossa igreja, digo no modo em geral, pessoas que a gente sabe que é cristã, que muitas vezes cresceram no evangelho, se dizem crente, né? Que anda com a Bíblia às vezes embaixo do braço, que vai para a igreja toda semana, só que transparece uma coisa pra gente que a gente fica pensando, mas como isso? Né? Tipo assim, não se preocupa com o testemunho que ela tá passando para alguém e acaba até, além de entristecer o coração de Deus, né, afastando pessoas da própria casa de Deus, porque a pessoa não é cristã, olha certas coisas às vezes no Facebook, né, no Instagram, ou até na rua mesmo em si. Como pode essa pessoa se diz cristã, se diz evangélica, vai para a igreja e faz isso? Para que eu? Já ouvi isso muitas vezes. Para que eu vou fazer? O que eu vou fazer na igreja se ele está lá e vive dessa forma? Então isso é um mau testemunho que a gente está até afastando pessoas da presença de Deus. E eu tenho certeza que vocês também, de repente, já devem ter ouvido, né, alguém dizer isso, né? Pô, o que eu vou fazer na igreja se aquele fulano que faz isso está lá e, pô, não muda a vida, continua fazendo um monte de atrocidades, né? E o mais importante do que só transparecer um bom testemunho é viver esse testemunho, porque eu quero impactar pessoas que estão ao meu redor, né? A Bíblia relata sobre ai daquele que causa escândalo, né? Como o Rodrigo estava falando, pessoas que são da igreja, pessoas que ocupam cargos, pessoas que vivem com a Bíblia embaixo do braço, têm anos de evangelho, mas que continuam cometendo atrocidades perante os olhos do Senhor. E eu posso estar enganando as pessoas que estão ao meu redor, mas ao meu Senhor eu não engano. Ao meu Senhor eu não consigo esconder nada. Então, para mim, pior do que causar escândalo, as pessoas que estão ao meu redor, é escandalizar o meu Deus, porque eu sou escolhida, eu sou separada. Imagina como o Senhor reage em ver ao domingo, às quartas, eu estou na igreja e minha vida é totalmente ao contrário daquilo que as Escrituras têm separado, nos ensina, nos edifica. Para concluir, então, gente, eu separei aqui, né, rapidamente um solteiro em sua época que tinha, né, o caráter de Cristo, tá? Que diz assim lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Algumas traduções vão dizer, decidiu em seu coração não se contaminar, né? Então eu entendo que um jovem, né, um solteiro que queira se manter puro, né, que tenha as características, né, o caráter de Cristo, ele tem que ser decisivo, né? Não tem como. A Bíblia é bem clara quando diz que Deus abomina o morno, né? Ou você tem que ser quente, cheio do Espírito Santo, ou você é frio e não agrada a Deus de fato, né? Mas morno Deus vomita, certo? Então você tem que decidir o que você quer para sua vida, né? Sabemos que hoje, né, como Daniel naquela época, né, o mundo tem oferecido um prato de coisas aos olhos naturais maravilhosas, né? Porém o final disso é morte, é tristeza, é sofrimento, né? Então que você decida, né, assim como Daniel, em seu coração não se tornar impuro, se mantenha puro, né? Dê bons testemunhos, seja exemplo para alguém. Tá bom? Então é a mensagem que eu e Isabela queríamos deixar para vocês, tá? Se precisarem, né? Você solteiro, homem, quiser conversar comigo, né? Talvez eu possa te ajudar, não sou melhor do que você, a gente possa trocar experiência, já tive desse lado aí, né? Graças a Deus, Deus me presenteou com a minha varoa, né? Mas passei por muitas coisas também na época de solteiro, de repente posso te auxiliar em algo. Menina, né, solteira, que de repente queira conversar, tenho certeza que a Isabela também tem experiências para compartilhar. Então, tem um versículo, né, na Bíblia que eu deixo até como conselho para vocês, né, que diz mais ou menos assim, ei solteiro,
invista o seu tempo, né? Gaste o seu tempo, invista o seu tempo nas coisas do reino. Né? Então eu entendo que quando a gente entrega de fato a nossa vida ao Senhor, confia nele, o mais ele faz. Talvez não no nosso tempo, né? Eu bati cabeça algumas vezes durante a minha solteirice, né? Tenho certeza que Isabela também bateu a cabeça dela algumas vezes, mas no tempo de Deus, né, aprove ele a gente se conhecer. Então invista o seu tempo nas coisas de Deus, tá bom? Então deixa até alguns conselhos para vocês, né? Às vezes, né, o ditado diz que a mente vazia, né, acaba a gente fazendo coisas que podem desagradar a Deus. Então quando você estiver de repente ocioso, procure orar mais, né? Procure tirar um tempinho, ter um íntimo com Deus, orar, ler a Bíblia, deu vontade de pensar em algo, enfim, que você sabe que não é legal, né? Bota um louvor, bota uma música aí que você goste, fale com Deus, né? E os amigos também, né? Como o Rodrigo falou sobre os amigos que você pode influenciar tanto para bem quanto para mal. E selecione os seus amigos, porque a grande maioria de nossos amigos do mundo querem nos levar para o mundo também, né? E às vezes, mas o que tem? Você é careta, qual o problema? Você faz, depois você pede perdão e é perdoado. Sim, Deus ele sempre vai nos perdoar, mas ele não vai nos livrar da consequência desse pecado. E porque nós não escolhermos viver sempre em santidade, fazer a diferença do que, como o Rodrigo disse, ficar batendo cabeça várias vezes. E isso vão deixando manchas, marcas, feridas na nossa vida desnecessárias. Deixa o mundo achar que nós somos caretas, que nós somos crentes fanáticos, porque a recompensa virá. Tá bom, gente? Então, para finalizar, né? Lembre disso, tá? Seu testemunho de vida pode salvar vidas, tá bom? Só que o testemunho não é a gente botar uma máscara e fingir algo que não somos. Viva de fato essa palavra, viva o que você sabe, né? O que agrada a Deus. Antes de tomar alguma atitude, pensa, o que Jesus, tem um filme assim, né? O que Jesus faria no meu lugar? Tenho certeza que você vai se ligar, né? Pô, Jesus não ia fazer isso, então também não posso fazer. Ou Jesus faria isso, então vou fazer isso aqui também. Que assim você vai viver de uma forma, né? Como um solteiro, um cristão que tem o caráter de Cristo e de fato você vai agradar o coração do Pai. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, tá? Que permaneça firme em nome de Jesus. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.